Mas tem uma segunda lei, que é a lei da herança. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E ainda não havia os 10 mandamentos, o monte Sinai ainda não tinha recebido Deus com o seu trono quando desceu à terra para escrever os 10 mandamentos. E foi lá nos 10 mandamentos que ele escreveu. Noé, depois que foi escolhido por Deus por ser íntegro, por ser reto, por andar com Deus, quando acabou o dilúvio, Noé plantou uma vinha e ficou bêbado. Ficou bêbado, descomposto na sua tenda. Noé, bêbado, perdeu a compostura. O álcool faz com que o caráter esteja corrompido, e foi assim. E quando ele estava nu, quando ele estava descomposto, o seu filho mais novo, ele tinha 3, Sem, Cã e Jafé. Sem, Cã e Jafé. E o seu filho mais novo era Cã. E o seu filho mais novo entrou na tenda e viu o pai nu, viu o pai pelado. E ele não teve o cuidado de cobrir o pai, nem de esconder, fechar a tenda e ficar na porta da tenda, para impedir que alguém mais adentrasse e visse o pai naquele estado, ficando como um guarda na porta. Ele expôs a nudez de seu pai. Ele abriu o bico, como nós dizemos. Ele chamou os irmãos mais velhos, Sem e Jafé. E eu acredito que ele chegou e disse: olha, manos, vamos lá para ver o pai, todo pelado, sem vergonha nenhuma. Eu creio que foi assim. A Bíblia não narra todos os detalhes, mas pelo prosseguimento da história você pode deduzir, porque os 2 irmãos que foram chamados para ver o pai pelado, entraram de costas, com uma capa nas costas e com o rosto desviado. Por que desviar o rosto? Porque eles já sabiam que o pai estava nu. O irmão já tinha dado a notícia, eles desviaram o rosto para não ver o pai nu. Não somente não ver, não expor a nudez do pai, como o irmão mais novo expôs, mas cobrir a nudez do pai. Entraram com a capa nas costas, rostos desviados, e jogaram a capa sobre o pai. E quando o pai desperta do seu sono, e soube o que lhe fizeram o filho mais novo, ele profere uma maldição. E a maldição é: maldito seja Canaã. Maldito seja Canaã. Mas quem viu a nudez do pai? Foi Cã. Foi o filho mais novo. Canaã não faz parte dos filhos de Noé. Canaã é filho de Cã. Mas espera aí, como é que isso acontece? Noé profere uma maldição sem causa não se cumpre, mas com causa se cumpre. E havia uma causa, havia a desonra ao pai. Você pode até dizer assim: pastora, mas ainda não tinha os 10 mandamentos naquele tempo. Não havia os 10 mandamentos. E foi nos 10 mandamentos que Deus escreveu que visitaria a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração. A lei da herança está nos 10 mandamentos. Tem uma lei na Bíblia da responsabilidade: a alma que pecar, essa morrerá. A alma que pecar, essa morrerá. O salário do pecado é morte, morte é a separação eterna de Deus. Mas tem uma segunda lei, que é a lei da herança. Visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração. E ainda não havia os 10 mandamentos, o monte Sinai ainda não tinha recebido Deus com o seu trono quando desceu à terra para escrever os 10 mandamentos. E foi lá nos 10 mandamentos que ele escreveu: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos. Mas Deus sempre foi quem ele é. Deus não muda, nele não há mudança nem sombra de variação. O caráter de Deus, a natureza de Deus, a justiça de Deus, a essência de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus e tudo de Deus sempre existiram nele. Ontem, hoje, eternamente, sempre foi quem é. Então não havia ainda publicado a sua lei da herança. Ele ainda não havia dado notícia de que tinha uma visitação da iniquidade dos pais nos filhos. Mas a lei já existia. A Bíblia fala que a justiça é a base do seu trono. O cinto dos seus lombos é a justiça.
Lá nos 10 mandamentos ele só deu notícia. Ele publicou essa lei. Então Deus ainda não havia feito a publicação, não havia dado publicidade. Mas quando Noé soube do que lhe fizeram o filho mais moço, de nome Cã, ele profere uma maldição em conformidade com aquilo que era a lei de Deus, mesmo não publicada. É o neto, é o filho, é o bisneto, é o tataraneto, que traz o peso da herança. A responsabilidade é de Cã. Mas a maldição é de Canaã. Maldito seja Canaã. E quando você vai continuando na história, você vai ver que de Canaã procedem os cananeus. E os cananeus são os moradores de Canaã. E Canaã foi uma terra amaldiçoada. Foi replicada a maldição de pai para filho. Quando a maldição não é tratada, ela é replicada. Uma raiz de iniquidade brota. E daqui a pouco, mais um em outra geração repete aquilo que foi a causa do pecado anterior que abriu a porta para a maldição. Jesus fala isso no Novo Testamento. Tem gente que pensa que não tem história de maldição no Novo Testamento. Está enganado. Tem sim. Lá no Novo Testamento, Mateus 23, onde Jesus confronta os fariseus, confronta os fariseus. Ai de vós, escribas e fariseus, a partir do versículo 13 de Mateus 23. Ai de vós, escribas e fariseus, ai de vós, ai de vós. Quando chega no versículo 27, ele diz: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados. Por fora vocês se mostram belos, mas por dentro vocês estão cheios de ossos de morte, de toda imundície. Parecem túmulos pintados de branco. Dentro vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Ele diz: vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas, adornando os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas. Jesus está olhando para uma geração contemporânea dele. Pessoas que estavam vivas e ativas no planeta Terra no tempo dele. E Jesus diz: vocês estão cheios de hipocrisia e de iniquidade. Hipocrisia, Jesus não precisava explicar o que era. Hipocrisia é uma falsa manifestação de caráter. Parece bom, mas não é. Parece íntegro, mas não é. Parece reto, mas não é. Mas Jesus explica para eles o que é iniquidade. E diz: vocês estão enfeitando os túmulos dos profetas? E vocês estão dizendo: se tivéssemos vivido nos dias dos nossos pais, nós não teríamos sido seus cúmplices no sangue dos profetas? Nós não teríamos feito o que os nossos pais fizeram? Nós não teríamos ajudado os nossos pais a fazerem? Nós não teríamos sido cooperadores do pecado deles. E Jesus diz para eles assim: enchei vós, pois, a medida dos vossos pais. O que é encher medida? Aqui tem a água de coco. Vou aproveitar para beber. Se eu colocar mais água de coco, eu estou enchendo a medida. Quando você vai ao mercado comprar mussarela, comprar presunto, pode encher a medida. Quando você vai comprar pipoca, pode encher a medida, pode botar mais no pacote. Jesus fala: vocês vão encher a medida dos vossos pais, vocês vão completar. Eu vos enviarei sábios, profetas. A uns matareis e a outros crucificareis. Para que sobre vós recaia todo o sangue justo derramado sobre a terra. Desde o sangue do justo Abel, desde o sangue do justo Abel. Eita, Abel é o primeiro sangue derramado. Até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, a quem mataste entre o santuário e o altar. Desde o sangue do justo Abel, Jesus diz para aqueles homens, até o sangue de Zacarias, que morreu 400 anos antes de Jesus nascer. 4 gerações antes de Jesus nascer. Então a visitação da iniquidade dos pais nos filhos é até 4 gerações. E Jesus termina dizendo: em verdade vos digo que todas essas coisas hão de vir sobre a presente geração.
Ou seja, Jesus está olhando para uma geração contemporânea dele e está dizendo: olha, desde o sangue do Abel, que é o primeiro sangue derramado. Lembra Jesus falando do sangue de Abel? Então vamos lembrar de Deus Pai, dizendo para Caim: onde está Abel, teu irmão? Acaso eu sou tutor do meu irmão? Sou responsável por ele? Deus responde: és agora, pois, maldito por sobre a terra, cuja boca se abriu para receber das tuas mãos o sangue do teu irmão. Jesus está dizendo: desde o sangue de Abel até o sangue derramado 4 gerações antes de vocês, fariseus, está vindo sobre vocês essa condenação de maldição. É maldição no Novo Testamento, desde Abel. E volta para Canaã. Quando Noé amaldiçoa Canaã, não é só Canaã, não é só o neto que é amaldiçoado. Vai replicar. O filho, do filho, do filho, do filho, do filho, vai acabar fazendo a mesma coisa. Vai brotar essa raiz de iniquidade. E por conta disso, a terra de Canaã foi amaldiçoada.